Olá, eu me chamo Aline, sou bióloga, trabalho no Parque Estadual da Cantareira como monitora ambiental e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os animais peçonhentos de interesse em saúde, tá? Para começar, vamos falar um pouquinho sobre o que são os peçonhentos e o que são animais venenosos, tá? Venenoso pode ser tanto uma planta quanto um animal, é aquele ser que produz uma toxina, tá bom? O peçonhento, além dele produzir essa toxina, ele tem como inocular, como injetar, tá? Por exemplo, as cobras usando os dentes, as aranhas utilizando uma estrutura chamada quelícera, tá? Que elas têm na frente, por onde elas picam e injetam essa peçonha, tá bom? Então, a diferença de venenoso e peçonhento é que, apesar de ambos produzirem a toxina, o peçonhento tem como inocular, o venenoso não. Então, como é que ocorre um acidente com um animal venenoso? Por exemplo, um sapo. Você pega um sapo, não sei se alguém já teve essa experiência de pegar um sapinho e ele às vezes infla, então ele fica igualzinho uma bexiga. E o que acontece? A pele dele fica mais fina. Então, se uma criança, por exemplo, passa a mão, alguns eles vão ter umas glândulas de veneno na pele. Então, se você passar no olho ou na boca, você acaba sofrendo um acidente, um envenenamento, tá? E o que acontece geralmente? O bichinho, ele infla, vê um cachorro ou um gatinho vai mexer, a hora que morde, essa toxina, essas glândulas de veneno dele acaba sendo direcionado na boca, ou até mesmo no olho do bicho. O bicho às vezes fica coçando ou começa a passar mal e o sapinho consegue fugir, tá bom? Então, o envenenamento é diferente do animal peçonhento. O animal venenoso, ele precisa que você gere esse acidente. O peçonhento, ele consegue inocular a peçonha, tá? Vamos falar um pouquinho sobre as serpentes. Quem são as serpentes de interesse em saúde? Nós temos 4 grupos no Brasil, tá? Que são as cascavéis, as jararacas, as corais e as surucucus. São esses 4 grupos que são de interesse em saúde, tá? Dentro do Brasil. E o acidente ocorre geralmente quando a pessoa está andando na trilha distraída, pisa próximo ao animal, ou a pessoa tenta pegar o animal na mão e aí ocorre o acidente. Por isso que é importante sempre quando a pessoa vai para uma trilha, que nem vocês podem fazer trilhas dentro do parque, tá de calça comprida, tênis, prestar muita atenção de pisa. O animal, geralmente, ele demonstra que ele está ali, tá? Como? A cascavel, por exemplo, ela utiliza o guizo para fazer o barulho, mostrar que ela está na região. A jararaca também tem o hábito de bater a cauda no chão, fazendo barulho no fuliço, tá? Outra coisa que pode acontecer é o animal se camuflar. Putz, o que é isso? Você tá passando na mata, você não viu a cobra, de repente você tá do lado dela, o que aconteceu? Ela está se camuflando no ambiente, ela está se escondendo, ela está fazendo parte daquele ambiente. Muitas vezes, por conta da coloração, ela consegue se disfarçar dentro desse ambiente, tá? Isso é a camuflagem. E o que é o mimetismo? Quem já ouviu falar em falsa coral? Acho que todo mundo, né? A falsa coral, ela tenta se parecer ao máximo com a coral verdadeira. Ela imita a coloração, imita comportamentos, tá? Então, o que acontece? Por exemplo, eu tenho um colega que tá vestindo uma roupa determinada. O que eu vou fazer para me parecer com ele? Eu vou imitar a roupa. Esse meu amigo tem um jeito de andar. Eu vou imitar o jeito dele. Então, a coral verdadeira, ela tem características que a coral falsa imita. Geralmente, você vai encontrar falsas corais com características muito próximas da verdadeira naquela região, tá? Então, existem diversos tipos de corais verdadeiras, diversas colorações, e as falsas vão tentar imitar em tudo, tá bom? Inclusive os comportamentos, gente. Elas imitam os comportamentos. Então, assim, viu um padrão coral, sempre considere verdadeiro, tá? Não tente pegar, não fala, eu vi um poeminha que fala que a cobra XYZ, se a cor dela é assim, é falsa, ou se daquele jeito é verdadeira. Não, sempre considerem como verdadeira, tá? Sempre evitem pegar. Evitem pegar animais, ainda mais se você não conhece, tá bom? Pensa que até na própria casa de vocês, se tem gato, tem cachorro, se o bicho tá estressado, se o bicho tá com uma dor, ele pode te morder. Então, assim, imagina um animal que vive na natureza. Aquele animal, ele se assusta, a gente representa um perigo para eles. Então, assim, evitem contato com esses animais, ok? Do que as cobras se alimentam, gente? Alguém já pensou nisso? Geralmente, a gente sempre ouve falar, as cobras se alimentam de rato. Sim, boa parte das cobras se alimentam de ratos. Existem algumas cobras que são um pouco maiores, elas podem se alimentar de outros animais, como, por exemplo, coelhos. Existem cobras que se alimentam de cobras, tá? Existem, inclusive, corais que se alimentam de outras cobras. E existe também uma cobra chamada mussurana, que é uma cobra toda preta. Ela não tem veneno, ela não tem peçonha. E ela se alimenta de jararaca, que é uma cobra peçonhenta. Bem legal, né? Existem cobras que se alimentam de ovo, de sapo. Então, eu lembro que eu falei que o sapo infla? Tem umas cobras que o sapo começa a inflar, ela consegue girar o sapo e ela consegue com o dente perfurar. Então, a hora que o sapo incha, ela perfura o sapo, ele desincha e ela consegue comer.
E tem cobra, inclusive, que ela também consegue, com o dente, ela fura o ovo, come toda a substância que tem dentro e joga a casca pra fora. Olha que legal. Então, existem várias variações de alimentação também de cobra, tá? Então, os animais, eles vão se alimentar de acordo com a região onde vivem. Por exemplo, já ouviram falar da Ilha das Cobras? Lá tem uma espécie de jararaca, que ela tem uma peçonha extremamente potente. E vamos pensar o porquê. O que elas vão encontrar dentro dessa ilha? É uma ilha extremamente isolada. Então, o que eles conseguem de alimento lá são aves. E imagina a cobra, picou a ave saiu voando. A ave vai morrer longe, até a cobra achar a ave. Então, a peçonha dela é extremamente eficaz, que ela picou, o bicho já morre rapidamente, para ela conseguir se alimentar. Então, o animal, o veneno foi se especializando, tá bom? E a cobra, ela tem a capacidade de dosar veneno, tá? Então, se ela pode, por exemplo, me picar e não injetar nada, que é o chamado bote seco, ela pode me picar e injetar muito veneno, ou ela pode me picar e injetar pouco veneno. Por que ela faz isso? Não é eficaz ela gastar todo o veneno. Ela tem um gasto de energia para a produção desse veneno e ela precisa para se defender e para se alimentar. Então, ela consegue dosar a quantia de veneno que ela vai injetar na presa, tá bom? Inclusive, até por conta do tamanho da presa ou de como ela está. Agora, uma cobra, por exemplo, que está sofrendo, está morrendo, não tem muito o que perder, ela pode injetar toda a peçonha, tá bom? Passando das cobras, vamos falar agora sobre o quê? Aranhas. Quem são as nossas amigas aranhas? As pessoas muitas vezes têm medo das aranhas, até porque é um bicho que a gente encontra mais comumente em casa. Ai, meu Deus, uma aranha tá voando. Aranhas não voam, tá, pessoas? Geralmente as pessoas confundem aranhas com insetos. Aranhas são aracnídeos. Elas têm o corpo dividido em duas partes, tá? Que é o cefalotórax e o abdômen. Possuem 4 pares de pernas. Possuem pedipalpos, que são as estruturinhas que elas têm na frente, e a quelícera, que é por onde ela inocula a peçonha. Para que serve o pedipalpo? O pedipalpo é o órgão sexual do macho, porque o macho ele faz uma teia espermática, ele coloca os espermas, com esse pedipalpo ele pega os espermas, que é o que ele introduz na fêmea para fazer a reprodução. Para que mais serve o pedipalpo? Se é o órgão sexual do macho, para que a fêmea tem? A fêmea também pode utilizar, assim como o macho, para trazer o alimento, para segurar o alimento. E algumas aranhas, elas utilizam, inclusive, para se aproximar uma da outra. Então, por exemplo, a fêmea tá lá na teia dela, o macho quer se aproximar. Todo mundo já deve ter visto que quando cai alguma coisa na teia, a fêmea vai lá, a aranha vai lá e ataca, né? Vai ver o que tá acontecendo. Se é lixo, ela tira e joga fora. Então, imagina o macho chegando, a fêmea falando, não, vou matar você, não sei quem você é. O que acontece? O macho chega, ele faz uma batidinha específica da espécie dele, como quem diz, eu sou um macho, tô tentando me aproximar. Se a fêmea aceitar, ok. Se a fêmea não quiser também, não tem vez, tá? Inclusive, existem aranhas que sabem imitar o comportamento e essas batidinhas de outras espécies para tentar se aproximar e se alimentar daquela outra aranha que está na teia, tá? As aranhas são inteligentes. E, então, assim, as teias, elas servem para quê? Proteção, servem para reprodução, servem para alimentação. Mas toda aranha faz teia? Não, tá? Tem aranha que não faz teia. Por exemplo, a armadeira, ela não vive em teia. Ela é uma aranha errática, ela anda no chão. Ela só vai usar teia quando ela precisa da teia espermática ou que elas fazem, como que elas dão cria, né? As fêmeas, elas fazem umas estruturas chamadas ootecas, que são como umas bolsinhas cobertas de teia, e os filhotinhos ficam lá dentro, os ovinhos elas põem lá dentro, tá? Algumas aranhas, os filhotinhos conseguem abrir essa ooteca e sair sozinhos, outros a mãe precisa abrir para os filhotinhos saírem. Tem algumas aranhas que vão carregar essa bolsinha, por exemplo, existe a aranha de teia, aranha de grama, não sei quem já ouviu falar. Ela é chamada também de tarântula, aranha-lobo, o nome dela é licosa. Ela carrega essa bolsinha com ela. Se você tirar a bolsinha, ela vai adotar outra coisa, como por exemplo uma bolinha de algodão, uma pedrinha. E quando os filhotinhos nascem, eles sobem todos nas costas da mãe e ficam ali até fazer a primeira muda de pele. Então, assim, algumas aranhas elas vão ter esse cuidado com os filhotes. Outras, a bolsinha de ovos vai ficar ali e os filhotinhos vão conseguir sair sozinhos, tá bom? As viúvas, por exemplo, elas fazem várias ootequinhas, várias bolsinhas dessas de ovos e deixam na teia. Por que a viúva faz isso? Ela faz diversas ootecas para tentar enganar um possível predador. Então, assim, o possível predador vai tentar chegar para pegar uma das ootecas. Tem várias, então ele pode acabar se confundindo e pegando a errada.
então dá uma maior chance para os seus filhotes se desenvolverem e saírem para a vida, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho sobre os escorpiões. Qual é a questão dos escorpiões? As pessoas muitas vezes têm medo. Por que nós estamos tendo grandes problemas com os escorpiões? Dentro do grupo de escorpiões que representam risco de saúde para nós, está o grupo do Títios, tá? Dentro dos Títios, nós temos 4 escorpiões que são realmente de interesse em saúde aqui, que nós temos o escorpião amarelo, escorpião marrom, o amarelo do Nordeste e o escorpião preto da Amazônia. O escorpião amarelo, ele é o que mais tem causado danos, mais tem causado acidentes. Por quê? O escorpião amarelo, ele se reproduz por partenogênese. Ele pode se reproduzir tendo apenas a fêmea, ele não precisa de um macho. O escorpião amarelo do Nordeste também pode apresentar esse tipo de comportamento, esse tipo de reprodução. Então, vamos imaginar que nós temos num lugar um escorpiãozinho lá. Ele está tendo alimento, ele está tendo uma situação muito boa, ele decide dar cria. Dá cria. Ele não precisa de um macho. Vão ter vários outros escorpiõezinhos. Esses outros escorpiõezinhos vão crescendo, dão cria. Então, nós temos uma infestação. E o que vem acontecendo? Assim como as aranhas, os escorpiões são aracnídeos e não insetos. Quando as pessoas veem, eu tô com um probleminha com o escorpião aqui, o que eu vou fazer? As pessoas catam e chamam de dedetização. A dedetização é feita com inseticidas. Inseticidas matam insetos, não aracnídeos. Quando você joga o veneno, o escorpião ele consegue fechar o pulmão dele, só que aquilo tá irritando ele. Ele dispersa, ele vai embora. Então, se você tem um probleminha aqui numa casa, quando você joga inseticida, você dispersa para várias casas vizinhas. E onde nós vamos encontrar esses escorpiões? Em terreno baldio, em lugar que tenha barata, em lugar que tenha lixo. As aranhas, nós também temos um problema delas comerem baratas, algumas comem até rato, podem até comer outras aranhas e cobras. Então, assim, gente, pra gente evitar esses problemas, evitar esses animais, mantenham sempre os lugares limpos, tá? Vamos manter limpo para evitar o problema com esses tipos de animais, tá bom? Os escorpiões são bichos tranquilos, eles não atacam. Então, a gente evitando mexer já evita um acidente, tá bom? Mas nossa, eu vi escorpião amarelo do Nordeste aqui em São Paulo. Então, o que acontece? Por exemplo, o Ceasa tem um grande transporte de alimentos, de cargas e tudo mais. Esses animais podem vir junto, tá? Por isso que eu tô citando animal até mesmo que não tem em São Paulo ou não deveria ter. Tá bom? Passando dos escorpiões, vamos falar um pouquinho de lacraias. As lacraias, apesar de ter música, é um animalzinho que ele pica e pode doer, tá bom? A lacraia, ela tem muitas perninhas, é um bicho rápido. As que a gente encontra geralmente em casa tem cerca de 15 centímetros, 10 centímetros, uma grande, tá? Agora nós temos um tipo de lacraia chamada escolopendra, que ela tem cerca de 30 centímetros, o bicho é gigantesco. E dizem que dói horrores. Elas também podem comer outros animais, elas se alimentam principalmente de animais em decomposição, mas elas podem comer, essas gigantes, podem comer ratinhos, filhotes de rato, podem comer alguns animais um pouquinho maiorzinhos, tá bom? Então, assim, só também manter tudo limpo, que a gente evita de se encontrar com esse bicho. E é muito bonitinha, as lacraias, elas cuidam dos seus filhotes, é tudo bonitinho, elas ficam enrodilhadinhas com seus filhotinhos, que são vários, tá bom? Então, só manter sempre a parte da limpeza para evitar esses animais. Falando um pouco sobre os insetos de interesse médico, nós temos sempre que tomar cuidado porque algumas pessoas apresentam alergia, principalmente picada de abelha, picada de formiga, às vezes a pessoa não sabe que ela é alérgica, então é algo que sempre devemos tomar muito cuidado. Evitar ficar mexendo, às vezes criança principalmente tem o hábito de ficar cutucando formigueiro, ou ver um enxame de abelhas, quer ir lá, ver o que está acontecendo. Tentar sempre manter a distância, tomar os devidos cuidados, não ficar fazendo barulho, não tentar pegar, não tentar matar, deixa o animal que ele vai embora e segue a vida dele. Mas nós temos vespas, alguns outros insetos que podem acabar picando para se defender, tá? O que a gente tem que pôr na cabeça é que assim, os animais eles não atacam, eles se defendem, tá bom? Nenhum animal ele ataca, nenhum animal é viável, é interessante para ele atacar. Então, ele vai só se defender, se for necessário. Então, assim, por exemplo, se o bicho sente que a gente está representando um perigo para ele ou para os filhotes, ele vai se defender.
E quando ele se defende, ele está se arriscando. Então não é interessante para o animal, tá? Os animais eles vão tentar ficar quietinhos, se camuflando, se escondendo, fugir. E em último caso eles vão picar, tá bom? Passando dos insetos, aqui eu estou falando um pouquinho, só dando uns exemplos de animais venenosos, que todo mundo já deve ter ouvido falar do baiacu, que é aquele peixe que infa também, que se não for preparado, as pessoas que comem, né, não preparar de forma correta, a pessoa pode se intoxicar com ele. Esses sapinhos coloridinhos, super bonitinhos, eles, na realidade, assim, eles têm uma toxina muito forte na pele. Isso também derivado da alimentação dele. Variando a alimentação, ele pode variar a toxina também, assim, a quantia de toxina. E eles são muito chamativos, então, assim, às vezes a pessoa quer pegar porque acha bonito e acaba sofrendo um acidente. E essas colorações da natureza são indicativos, geralmente, de que são perigosos. Mas o ser humano às vezes quer, né, pegar porque é diferente, é bonitinho. Eles são animais bem pequenos e que chamam muita atenção, mas que possuem toda essa toxicidade. Então, deve-se sempre tomar muito cuidado. E o sapo, que é aquele sapo boi, que o pessoal ouve falar geralmente, que é esse sapo mais robusto, que tem a toxina próxima aos olhos, né? Ele tem uma bolsa com umas toxinas que a gente também deve tomar muito cuidado, evitar manusear, tentar ficar pegando os animais, tá bom? E, além disso, nós temos o piolho de cobra, que as pessoas às vezes encontram em casa. É um bichinho bem legalzinho, assim, ele tem algum comportamento, ele não tem peçonha, não tem veneno, mas ele tem um comportamento de defesa também muito legal, onde ele se enrola, igual aquele tatuzinho bola, ele fica enroladinho para tentar se defender. E se você manusear, ele pode soltar uma substância que ela tem uma coloração avermelhada. Então, quando você tem na mão, você acha que é sangue. Então, vamos dizer, você pegou o bicho, aí você olha e fala, ai meu Deus, estou sangrando. Você se assusta, solta o bicho, ele foge. Essa tinta que pega na pele, ela pode às vezes durar dias. Por mais que você lave a mão, dependendo da pele, ela fica por dias, tá? Eu mesma já tive experiências onde amigas ficaram 1, 2 dias, eu cheguei a ficar mais dias com a mão tingida. De lavar constantemente, e aquela tinta demora dias para sair. Ela não causa danos, é só realmente uma defesa dele, onde o possível predador acha que se feriu e acaba soltando ele foge, tá bom? É só uma forma realmente de se defender. Ele não fere o predador, ele não queima, não é um ácido, não é nada disso, tá? É só uma tinta mesmo. Agora vamos falar uma coisa que eu acho que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, nos mitos e lendas envolvendo esses animais, tá? O primeiro, cobra hipnotiza. Quem nunca ouviu falar isso? Se vocês forem brincar com uma cobra de ver quem pisca primeiro, vocês vão perder todas as vezes. A cobra, ela tem a pálpebra fixa, ela não pisca, ela não fecha o olho. Então, se alguém falar, aquela cobra tá dormindo, como você sabe, eu não sei. Porque ela não fecha o olho, ela nunca vai fechar. A pálpebra dela é fixa, ela não move, ela não fecha o olho, de forma alguma. E aí, o que acontece? Algumas pessoas vendo esse comportamento das cobras, porque, assim, todo mito, toda lenda tem um fundo de verdade, então a pessoa vendo que a cobra nunca pisca os olhos, fala, ai, meu Deus, ela está tentando me hipnotizar. E, imagina, você está de cara com uma cobra, você não vai sair andando, correndo, desesperado, você vai ficar olhando onde ela está. Então, as pessoas acreditam que ela está hipnotizando os outros, mas não, é simplesmente porque ela tem essa incapacidade de fechar os olhos, tá bom? Ela não está hipnotizando ninguém. Cobra que mama. Muitas pessoas dizem que a cobra mama. Como assim? Algumas pessoas veem cobras no pasto e veem, por exemplo, ela presa à teta da vaca. Ah, ela está mamando. Não, a vaca está passando, a cobra está na grama. A vaca passa, a cobra se assusta e pica. Qual é a parte mais próxima da vaca que está do chão? Ou a pata ou a teta da vaca. Então, ela vai picar, vai parecer que ela está mamando, mas não, ela só está se defendendo. E por que também saiu essa lenda? Em algumas regiões, as crianças, às vezes, estão muito pequenas, não se desenvolvem muito bem, às vezes o leite da mãe não está muito forte, às vezes até uma dificuldade de alimentação da própria mãe. E aí, o que acontece? Vamos dizer, a pessoa mora numa região de mata, tem toda essa questão de alimentação, e aí uma pessoa entra dentro de casa e encontra uma cobra. Aí a pessoa mata a cobra. Não deve matar, tá, gente? Até porque quando você vai matar, você pode sofrer um acidente. Mas matou a cobra. Quando você mata a cobra, sai de dentro uma substância branca. Ah, é o leite. Não, gente, é gordura.
É a gordura do animal. Então, muitas pessoas associavam ao leite. E a cascavel, ela tem um guizo na ponta da cauda, né? Aí o pessoal falava que ela dava o guizo para a criança brincar, ela hipnotizava a mãe, então a mãe às vezes dormia, enquanto a mãe dormia, ela mamava na mãe. Então a criança não desenvolvia e a cobra mamava, tá? Mas isso só vem realmente de crianças que não estavam se desenvolvendo, ou às vezes até por um problema de saúde, a má alimentação, e a cobra ter a gordura dentro. Então saiu essa lenda e essa lenda persiste, tá? Eu já ouvi muitas vezes. A cobra engolindo um boi. Não. A cobra, ela pode... Uma sucuri, por exemplo, ela poderia comer um bezerrinho, um cachorro, alguns bichos grandes, poderia. Mas um boi ela não consegue, tá, gente? Dizem até que a cobra come o boi, deixa o chifre pra fora, ela fica com a boca aberta, até apodrecer e cair. Gente, isso não é legal, tá? A cobra não ia fazer isso, até porque ela estaria muito propícia a ser atacada ou ser morta, enfim. Então, assim, não seria viável para o animal. Eles não comem um boi, ela não consegue comer um boi, tá? Outra coisa que costumo falar é que a sucuri, ela quebra todos os ossos. A sucuri, ela não tem peçonha. Então, como que ela mata as suas presas? Ela se enrola na presa, a cobra não tem mãozinha, gente, então o que ela faz? Ela tem os dentes voltados para trás, tá, a sucuri? Ela morde a presa, ela se enrola e mata por constrição. Ou seja, por exemplo, se alguém abraça vocês muito forte, vocês soltam o ar, vocês não conseguem puxar. A pessoa vai apertando mais, você não consegue puxar o ar. E a pessoa continua te apertando, então você não consegue respirar. Fora que, quando tá te apertando tanto, até a corrente sanguínea não está funcionando corretamente. Então, o animal morre por constrição. Outra história que nós ouvimos constantemente é que se você fizer um círculo de fogo... Não façam isso, tá? Se você fizer um círculo de fogo e colocar um escorpião no meio, ele se mata. Ele vai enfiar o próprio Telson nas costas e se matar. Não. O que acontece? Se o escorpião ele entrar em contato com uma fonte muito grande de calor, ele desidrata. Quando ele desidrata, a cauda dele acaba caindo, então o Telson vai bater em parte das costas, mas ele não está se matando, tá? É só desidratando mesmo. E aí, com o calor, ele acaba morrendo, tá bom? Outro mito envolvendo o aracnídeo é a questão da aranha viúva negra matar o macho. Então, o que acontece? A aranha, ela pode matar o macho? Pode, não só a viúva negra, tá? As aranhas, elas podem muito bem se reproduzir e matar o macho, se ele não for esperto o suficiente para fugir. Ou até mesmo a aranha, ela pode fingir interesse, deixar o macho se aproximar, ela não querer copular, simplesmente ir lá e matar o macho. Ou até pegar outra fêmea e acabar matando. Só que isso foi visto, primeiramente, numa viúva negra, então ela levou a fama, tadinha, ganhou esse nome. Só que assim, se vocês olharem o tamanho de uma viúva negra, ela é tão pequenininha e o macho é tão menor que ela, que pra ela nem é muito viável, porque ela gasta uma energia pra nada, entendeu? Ele não sabe nem direito de alimentação porque ela é muito pequena. Então, ela levou a fama, tadinha. Algumas serpentes, como não é viável para ela ficar gastando veneno, o que ela pode fazer? Ela, quando você está manejando, você segura, ela fica batendo a cauda, a ponta da cauda, para assustar a pessoa, para ela saltar, ou um possível predador. Por exemplo, algumas corais fazem isso também, tá? Então, você está segurando o bicho, ela fica batendo a cauda. E aí o pessoal fala que ela pica com a cauda, mas não. Ela sempre vai usar o dente, ela não usa a cauda. É só para assustar mesmo. E algumas cobras, inclusive corais também, elas enrodilham a cauda para parecer que é a cabeça. Então, se o predador tentar pegar, ela consegue fugir. Então, são métodos apenas de defesa, mas ela não pica com a cauda. Aí, aqui, apenas para curiosidade, a questão de que em alguns vídeos vocês podem já ter visto a aranha ela picando a presa para depois se alimentar. Então, o que ela pode fazer? Elas podem usar a peçonha, algumas aranhas, elas podem usar a peçonha apenas para anestesiar, para parar essa presa. Aí ela enrola ela na teia, né? Deixa ali guardadinha. Algumas elas podem injetar uma substância que vai diluir esse alimento, uma digestão extracorpórea, e depois ela suga. Ou algumas elas podem realmente conseguir fazer um buraquinho, tá? Na presa. Inclusive, se vocês um dia pararem para observar uma aranha se alimentando, vocês vão ver que depois que elas terminam de se alimentar, o animal ele fica somente uma casquinha, ele diminui de tamanho, fica bem pequenininho, e essa casquinha elas geralmente jogam da teia, tá? Fica só uma casquinha seca e elas limpam. Geralmente as aranhas, elas mantêm as suas teias limpas. Se vocês veem uma teia suja, provavelmente aquela teia já está abandonada. Aranhas são muito limpas.
Inclusive, se você quebra a teia, geralmente elas vão lá e consertam. Então, aranhas são bichinhos bem legaizinhos para manter tudo organizado. Aqui também, só por curiosidade, assim, não sei se vocês já estão com fome, mas alguns povos, eles se alimentam de alguns desses animais que eu citei. Por exemplo, aranhas, cobras, como sempre dizem que tem gosto de frango, né? Escorpiões. Então, em alguns lugares, eles sabem preparar esses animais, eles preparam e utilizam como alimento, tá bom? E beleza, encontrei um animal peçonhento, um animal de interesse em saúde, o que eu devo fazer? Como que eu reajo? Ou aconteceu um acidente, o que eu faço? Vocês encontraram, a gente evita pegar, evita mexer, não tente fazer isso, porque geralmente o corajoso é quem vai sofrer o acidente. Achou um animal, tá dentro da sua casa? Chama algum órgão competente. Quem são os órgãos competentes? Bombeiros, polícia ambiental, GCM ambiental, zoonoses. Chame alguém, peça ajuda, tá? Se ocorrer um acidente, o que vocês devem fazer? Gente, vamos pensar assim, ó. Dentro de São Paulo nós temos o Instituto Butantan. O Instituto Butantan, ele é referência na América Latina, lá dentro tem um hospital, tá? Então, assim, sofreu um acidente, procure um hospital, ou se possível, já vá direto pra lá, tá? Alguns lugares, eles têm soro e outros não, nem todo hospital vai ter soro. Então, é legal vocês até saberem perto da região de vocês se tem ou não soro nos hospitais próximos, tá? Existe o Centro de Vigilância Epidemiológica, o site deles, inclusive, tem uma listagem de hospitais que possuem. E é sempre legal vocês saberem como é que tá, se o hospital tá com a quantia adequada de soro, é legal saber essas coisas. Então, sempre busque ajuda médica, não tente fazer nada em casa, colocar receitinha caseira, passar o bicho morto, gente, não é legal. Bebida alcoólica nunca, tá? Até porque não devem. Então, não tente fazer nada, só procure ajuda médica, sempre, tá bom? Eu vou deixar alguns telefones pra vocês falarem que vocês não sabem o que fazer, ó, tem telefone de bombeiro, da polícia ambiental, então sempre procurem ajuda,